Bem-vindos ao curso completo de pedagogia. Meu nome é Tatiane e hoje eu vou dar alguns exemplos de hipóteses de escrita e as características de cada uma delas. Mas antes, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber nossas notificações. Agora que você já se inscreveu, vamos lá? Agora eu vou mostrar alguns exemplos de sondagens realizadas com alunos mesmo. E as palavras que eu utilizei na sondagem de escrita foi jabuticaba, pitanga, mamão, noz e como frase, a jabuticaba é preta. O primeiro exemplo aqui foi com a minha filha também, na época que ela estava pré-silábica. Então aqui o nome ela escreveu corretamente, né? E qual foi o diagnóstico dessa sondagem? Primeiramente, fez leitura global das palavras que foram escritas. Então ela leu de forma global, ela não soube identificar as partes das palavras. Ela fez uma leitura como se fosse uma palavra inteira sem partes. Temos aqui também, ainda não percebe a relação entre a fala e a escrita. O quarto tópico fala, ainda faz uso do critério quantitativo, pois não admite poucas letras em seus escritos. Então, se observarmos aqui, a terceira palavra e a quarta tem a mesma quantidade de letras, porque ela acredita que com poucas letras não pode se escrever palavras. E na frase final, ela usou só algumas letras aqui. Podemos perceber que ela possui um repertório com poucas letras, então ela usa mais as letras do nome dela. Então ela tem um repertório pequeno de letras. E faz uso de variação interfigural e intrafigural. Então você percebe que ela modifica a quantidade de letras de acordo com as palavras que ela escreve e ela varia os caracteres. Então ela não escreve uma palavra com todas as letras iguais, então ela varia as letras. Então ela tem essas duas variações desenvolvidas. No segundo exemplo aqui podemos ver, né, a criança não escreveu o nome, porque só tem 1, 2, 3, 4 palavras e a última seria a frase, né? Segundo o diagnóstico, né, a criança já percebe a relação entre a fala e a escrita. No caso aqui ela já está na hipótese silábica com valor sonoro convencional. Então ela usa letras que fazem parte da escrita, no caso das palavras que foram ditadas. Consegue variar o uso de letras na escrita. Ainda faz uso do critério quantitativo, pois não admite poucas letras em seus escritos. Faz uso de variação interfigural e intrafigural. No caso, Diego, né? Diego, ele se encontra na hipótese pré-silábica. Então, podemos ver aqui que ele ainda não percebe que a escrita representa a fala. Em geral, faz uso das letras de seu nome. Então, ele tem pouco repertório nesse caso de letras. No caso, ele faz o uso de variação interfigural e intrafigural. Então, ele consegue variar a quantidade de letras em relação às palavras e consegue usar diferentes letras na mesma palavra e nas outras palavras, né? Quando ele relaciona uma palavra com a outra, ele não faz de forma igual, ele vai variando a sequência e as letras que ele usa. Aí temos aqui o Matheus. O Matheus, no caso, escreveu o nome dele e ele se encontra na hipótese silábica com valor sonoro convencional. No caso, ele já percebe a relação entre a fala e a escrita, consegue variar o uso de letras na escrita, faz o uso do critério quantitativo, pois não admite poucas letras em seus escritos. Então, ele, aqui ó, na última palavra, ele usa 3. Na segunda e na terceira, ele usa praticamente a mesma quantidade. Então, ele acredita que algumas palavras, o que ele for escrever, tem que ter uma determinada quantidade de letras. Faz uso de variação interfigural e intrafigural. Então, ele sabe variar a quantidade de letras e que tipos de letras ele vai usar.
Temos aqui o André, que se encontra também na hipótese pré-silábica. Ele faz leitura global, no caso ele não sabe identificar as partes da palavra, ainda não percebe a relação entre a fala e a escrita. Ainda faz uso do critério quantitativo, pois não admite poucas letras em seus escritos. Então, para ele é necessário uma quantidade de letras para escrever as palavras. Ainda possui pouco repertório de letras. Então, se você observar aqui, as letras que ele utiliza geralmente são as letras do nome dele. E ele faz uso de variação interfigural e intrafigural, que é a quantidade de letras que ele utiliza e os tipos de letras. Então ele sabe variar as letras que ele utiliza dentro da palavra e entre uma palavra e outra. Então, eu espero que eu tenha ajudado vocês. Se ficou alguma dúvida, pode deixar um comentário. Assim que surgir outras sondagens, porque basicamente aqui era pré-silábica e silábica. Mas assim que eu conseguir sondagens de alunos silábico, alfabética e alfabético, eu vou trazer para vocês. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do site com algumas postagens referentes a esse assunto. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.